Agora imagina essa cena. Você acorda, toma seu café, se arruma para sair, pega o celular, abre o aplicativo e pede um carro. Só que quando o carro chega, não tem ninguém dirigindo. Sem motorista, sem conversa, sem interação. Só você e a máquina. Isso já existe. A Waymo, empresa do grupo Alphabet, o mesmo da Google, criou um serviço que basicamente funciona como um Uber. Só que sem motorista. E não é teste fechado, é público. Pessoas comuns já usam isso em cidades como São Francisco, Los Angeles e Phoenix, Arizona. Você literalmente chama o carro pelo app, e então ele chega sozinho, abre a porta e te leva até o destino, sem intervenção humana. Mas como isso funciona na prática? Esses carros não são inteligentes no sentido comum. Eles são equipados com sensores LiDAR que mapeiam o ambiente em 3D, câmeras em 360 graus, radares, sistemas de IA que processam tudo em tempo real. Eles enxergam o mundo ao redor em um nível que um humano não consegue. Enquanto você olha para frente, o carro analisa tudo ao mesmo tempo. Pedestres, bicicletas, sinais, outros veículos até, objetos inesperados na rua. Tudo isso em milissegundos. A Waymo já rodou milhões de quilômetros de forma autônoma e cada quilômetro serve para melhorar o sistema. É como se cada carro fosse um aluno e todos estivessem aprendendo juntos. Agora pensa nisso, um motorista humano aprende com a própria experiência. A IA aprende com a experiência de todos os carros ao mesmo tempo. O impacto real e por que isso é uma revolução. Isso muda tudo, porque não é só sobre não ter motorista, é sobre eliminar erro humano, responsável pela maioria dos acidentes, reduzir custos de transporte, mudar completamente o conceito de mobilidade. E tem mais. Imagina isso em escala. Entregas sem motorista, transporte público automatizado, motoristas de aplicativo, taxistas, caminhoneiros. Esse modelo simplesmente não precisa mais deles, mas nem tudo é perfeito. Esses carros ainda enfrentam desafios, situações imprevisíveis, decisões em cenários extremos, responsabilidade em caso de acidente. E existe uma pergunta que ninguém responde com facilidade. Se algo der errado, de quem é a culpa? Da empresa? Do software? Da IA? Ou de ninguém? A maioria das pessoas ainda acha que isso é futuro, mas não é. Isso já está acontecendo, agora mesmo. Enquanto você assiste esse vídeo, tem alguém entrando em um carro, sem motorista, indo para o trabalho, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aqui entra o ponto mais importante. A tecnologia não está esperando as pessoas se acostarem. Ela está simplesmente avançando. E quando todo mundo perceber, isso já vai ser padrão. Os drones que entregam comida sozinhos. Agora imagina a seguinte cena. Você abre o aplicativo, escolhe sua comida, confirma o pedido e ao invés de um entregador de moto, quem aparece no céu é um drone. Sim, isso já está acontecendo e não é teste de laboratório, é vida real. Na China, empresas gigantes como a Meituan já estão operando sistemas completos de entrega com drones em cidades como Shenzhen. E aqui entra o mais impressionante. Isso não é só um experimento isolado, já existem milhares de entregas sendo feitas dessa forma. Como isso funciona? O processo parece simples, mas, por trás disso, existe uma engenharia absurda. Quando você faz o pedido, o sistema da empresa calcula automaticamente a melhor rota aérea. Esses drones usam GPS de alta precisão, sensores para evitar obstáculos, sistemas autônomos de navegação. Eles literalmente pensam o caminho até você. Depois disso, o pedido é preparado no restaurante, levado até uma base de lançamento e colocado dentro do drone. E aí começa o show. Os drones de entrega não são brinquedos.
Eles são feitos com materiais como fibra de carbono, pesam cerca de 4 quilos e conseguem carregar até aproximadamente 2,5 quilos de comida, ou seja, uma refeição completa. Eles voam por rotas programadas, evitando prédios, pessoas e áreas de risco. E tem um detalhe bizarro: durante o voo, eles enviam a localização a cada poucos segundos para um sistema central, ou seja, é praticamente impossível perder um drone. A entrega. Agora vem a parte que parece ficção científica. O drone não pousa na sua mão. Ele vai até um ponto específico, como se fosse uma locker na rua. Uma espécie de caixa inteligente. Ele pousa ali, deposita o pedido, e você recebe uma notificação no celular. Vai até o local, escaneia um QR Code e retira a sua comida. Simples assim. Em alguns casos, tudo isso acontece em menos de 10 minutos. E aqui é onde a mente dá uma leve bugada, porque isso já está virando rotina. Na China, o governo inclusive está incentivando essa tecnologia como parte da chamada economia de baixa altitude. Basicamente, eles querem transformar o céu em uma nova camada de logística urbana. Empresas como Alibaba e JD.com também estão entrando nessa corrida. E a ideia é simples: menos trânsito, mais velocidade, mais eficiência. Tem um caso que resume tudo isso. Na muralha da China, um lugar onde antes levaria quase 1 hora caminhando, um drone consegue entregar comida em cerca de 5 minutos. 5 minutos! Agora, nem tudo são flores, porque essa tecnologia também levanta algumas questões. Primeiro, empregos. Milhões de entregadores podem ser substituídos ou reduzidos. Esses drones são monitorados constantemente, o que levanta discussões sobre vigilância e dependência. Imagina um sistema inteiro de logística baseado em máquinas. O que acontece se algo falhar? Mas talvez o mais absurdo é o fato de que isso parece o começo de algo muito maior. Hoje é comida. Amanhã pode ser remédios, equipamentos, compras ou literalmente qualquer coisa chegando, voando até você. Agora pensa nisso. Você acorda, pede seu café da manhã e minutos depois, um objeto voando no céu entrega a sua comida, sem humano, sem interação, sem atraso. Isso não é futuro, isso já está acontecendo. Robôs já estão substituindo humanos. E isso é só o começo. Agora segura isso aqui. Porque enquanto muita gente acha que robô ainda é coisa de filme, tem empresa hoje colocando máquina no lugar de gente. E não é teoria, é prática, silenciosa, mas acontecendo. Começando com um nome que você provavelmente já ouviu: a Tesla. Eles estão desenvolvendo um robô chamado Optimus. A ideia não é só impressionar, é substituir trabalho humano. Tarefas repetitivas, perigosas e até funções simples. E aqui entra um detalhe que muda completamente o jogo. O próprio Elon Musk já disse que esse robô pode se tornar o produto mais importante da empresa. Mais que os carros. Sim, você ouviu certo. E tem mais. O plano é produzir esses robôs em escala massiva. Estamos falando de milhares, depois milhões. Agora pensa nisso. Um robô que não cansa, não pede férias, não recebe salário mensal. E o mais absurdo, o custo. Hoje, um trabalhador nos Estados Unidos pode custar entre 45 mil e 75 mil dólares por ano. Já esses robôs estão sendo projetados para custar algo entre 20 e 25 mil dólares no total. Ou seja, em poucos anos, o robô literalmente se paga. E depois disso, é só lucro. E não é só a Tesla entrando nessa. Existe uma empresa chamada Figure AI. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ela já está sendo avaliada em bilhões. E o mais assustador, os robôs deles já estão sendo testados em fábricas reais, inclusive em parceria com empresas gigantes como
A BMW, sim, fábrica de carro, ambiente real, sem roteiro, sem edição, o robô simplesmente entra e começa a trabalhar, movendo peças, organizando objetos, executando tarefas básicas que antes eram feitas por humanos. E isso ainda está no começo. Agora olha o tamanho disso. Segundo estimativas, o mercado de robôs humanoides pode chegar a dezenas de bilhões nos próximos anos e até centenas de bilhões no futuro. Isso não é tendência, isso é uma corrida global. Empresas como Amazon, Nvidia e outras gigantes já estão investindo pesado nisso, porque quem dominar essa tecnologia controla o trabalho físico do planeta. Mas calma, não é só a indústria. Esses robôs estão sendo treinados para fazer coisas do dia a dia, cuidar de idosos, limpar casas, ajudar em hospitais. E aqui entra uma parte meio perturbadora para esses robôs aprenderem. Eles estão sendo treinados com humanos imitando movimentos reais, gente repetindo ações por horas, para ensinar a máquina a agir como uma pessoa. É quase como se a gente estivesse ensinando algo que vai nos substituir. Agora vem a pergunta que ninguém gosta de fazer. Até onde isso vai? Porque hoje, eles ainda são limitados, ainda erram, ainda são meio duros. Mas a evolução está acontecendo rápido, muito rápido. E tem gente grande dizendo que, no futuro, trabalhar pode deixar de ser obrigatório, porque máquinas fariam tudo. Só que isso levanta outro problema. Se as máquinas fazem tudo, quem ganha dinheiro? Quem controla isso? Porque uma coisa é certa, essa tecnologia não vai parar. Ela já saiu do laboratório, já entrou no mundo real, e o mais bizarro é que muita gente ainda nem percebeu. Armas autônomas. A guerra sem soldados. Um dos exemplos mais polêmicos envolve drones militares com capacidade de agir sozinhos. Existe um caso que gerou muita discussão no mundo inteiro. Um relatório ligado à United Nations indicou que um drone turco, chamado Kargo 2, pode ter atacado um alvo humano sem comando direto durante um conflito na Líbia. Ou seja, o drone identificou, decidiu e atacou, sozinho, sem alguém apertando o botão na hora. Isso muda completamente as regras do jogo. Antes, mesmo com tecnologia, sempre existia um humano tomando a decisão final. Agora, essa linha começa a desaparecer. E aqui analisa quem vive e quem morre. Vocês conseguem imaginar o quão absurdo isso é? Sistemas modernos já conseguem analisar comportamento, padrões de movimento, calor corporal e até linguagem corporal para identificar ameaças. Isso significa que uma IA pode classificar alguém como perigoso, com base em dados. Mas aqui entra o problema. E se ela errar? Diferente de um humano, a IA não tem consciência, não tem empatia, não tem julgamento moral. Ela segue lógica e probabilidade. Se a probabilidade disser que você é uma ameaça, isso pode ser suficiente. E não para por aí. Os Estados Unidos, China e outros países já investem bilhões em sistemas autônomos militares. Um exemplo é o projeto Project Maven, que usa IA para analisar imagens de drones e identificar alvos automaticamente. Na prática, isso reduz drasticamente o tempo entre detectar para decidir para agir, tudo ficando cada vez mais automático. Existe um termo que muita gente da área usa: loop autônomo de decisão. É quando a IA observa, analisa, decide, executa sem intervenção humana. Especialistas alertam que, uma vez que isso esteja totalmente implementado, o controle humano pode virar apenas simbólico. E tem mais. Se vários países desenvolverem essas tecnologias ao mesmo tempo, isso pode gerar uma nova corrida armamentista. Só que dessa vez, não entre humanos, entre algoritmos. Esse tipo de tomada de decisão já está sendo usado fora do ambiente militar. Sistemas financeiros que decidem automaticamente compra e venda de milhões em segundos
algoritmos que aprovam ou negam crédito, IA, que define prioridades em hospitais, sistemas de segurança que identificam suspeitos em tempo real. Tudo isso sem você perceber. E isso ainda é só o começo, porque existem sistemas sendo desenvolvidos agora que não apenas tomam decisões, mas aprendem a melhorar essas decisões sozinhos. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal, pois existem muitas coisas pelo mundo que você nunca soube.